Você está sentindo que algo está mudando, mas não sabe explicar? Talvez a saudade tenha mudado de tom. Talvez a dor da separação esteja dando lugar a uma paz silenciosa, misteriosa. Como se o reencontro já estivesse sendo preparado nos bastidores do invisível. E se os sinais já estiverem aí, bem diante dos seus olhos, mostrando que a separação está acabando, você saberia reconhecer? Ou será que está distraída, esperando por uma mensagem dele, enquanto o oposto universo está tentando falar com você de outra forma? Nesse vídeo, eu vou te mostrar os sinais claros e espirituais de que a separação da sua chama gêmea está perdendo força. E quero te convidar a ir até o fim, porque o último sinal pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Você está pronta para ver o que sua alma já sente? Então vem comigo. Esse momento é seu. Me conta nos comentários. Você já está sentindo essa mudança no ar? Qual desses sinais está mais forte na sua vida? Você tem sentido uma mudança no ar, como se algo estivesse se realinhando, mesmo que nada tenha acontecido lá fora? Talvez não tenha tido nenhuma mensagem nova, nenhuma reconexão visível, nenhuma grande reviravolta. E mesmo assim, algo dentro de você está diferente. Mais calmo, mais consciente, mais desperto. Essa é a primeira coisa que muitas mulheres começam a relatar antes da virada energética no ciclo de separação das chamas gêmeas. Uma mudança sutil, mas profunda. É como se o coração começasse a bater em outro ritmo, como se o desespero tivesse dado lugar à entrega, como se, pela primeira vez, a ausência dele não te jogasse mais no chão, mas sim te levasse de volta para si mesma. Essa mudança interior é um dos maiores sinais de que o processo está se transformando. A separação entre chamas gêmeas nunca é sobre castigo. Ela é, na verdade, um chamado espiritual para a cura mais profunda da sua alma. É o momento em que o feminino é chamado a voltar para o seu centro, ativar sua sabedoria de ancestral, se libertar de padrões de dor, abandono, carência e, principalmente, parar de esperar que a salvação venha do outro. E quando essa cura começa a acontecer, tudo muda, porque a energia muda. E quando a energia muda, a conexão muda também. Você está começando a sentir isso? Talvez você tenha parado de olhar o celular o tempo todo, ou até tenha percebido que já não sofre tanto ao lembrar dele. Ou que mesmo ainda amando, você está amando de um jeito mais leve, mais verdadeiro, mais conectado com a sua própria alma, e não com a dor da ausência. Esses são sinais de que você está acessando o campo do reencontro. Não necessariamente porque o outro voltou, mas porque você voltou para si. E é sempre assim que a união começa. Dentro, primeiro. Antes de qualquer manifestação externa, a energia já está trabalhando, já está te preparando, já está te reconectando com a versão de você que vibra em amor, e não mais em espera. A pergunta mais importante aqui é: você está ouvindo sua alma? Você consegue sentir que, mesmo sem garantias, você está mais em paz com o caminho? Você sente que algo novo está se aproximando, mesmo que ainda não tenha forma? Se a resposta for sim, mesmo que timidamente, então você precisa continuar assistindo esse vídeo, porque o que vem a seguir são os sinais que marcam, de forma quase mágica, que o ciclo de separação está se encerrando. E quando você começa a reconhecê-los, tudo se encaixa, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se alinhar. No tempo certo, na frequência certa, com a energia do amor verdadeiro, e não mais da ausência. E agora, me conta nos comentários. Você tem sentido essa mudança silenciosa aí dentro? Quando percebeu que algo começou a mudar, mesmo que o outro ainda não tenha aparecido? Compartilha com a gente. Sua história pode trazer clareza para outra alma que está vivendo exatamente isso agora. Por que a separação aconteceu? Essa é talvez uma das perguntas mais dolorosas de toda a jornada das chamas gêmeas. Por que a separação precisou acontecer? Se existe amor, se existe conexão, se existe algo tão profundo entre vocês, por que houve afastamento? Por que ele se foi, sumiu, se fechou, ou até mesmo parece ter seguido em frente? E a verdade é que, por mais injusta que a separação pareça ser no início, ela não é um erro. Ela é parte do plano. Na jornada das chamas gêmeas,
a separação não acontece porque o amor acabou, mas porque esse amor é grande demais para ser vivido com as velhas feridas ainda abertas. Quando duas chamas gêmeas se encontram, elas se reconhecem na alma. Mas esse encontro traz à tona tudo e o que precisa ser curado. Tudo e o que foi ignorado, reprimido, evitado, negado, aparece com força. É como se o espelho da alma mostrasse cada parte sua que ainda está em desalinho com o amor verdadeiro. E, muitas vezes, o outro não está pronto para lidar com isso. Na maioria dos casos, a separação acontece porque o masculino entra em retração. Ele sente a força do vínculo, mas também sente o medo. Medo de se perder. Medo de se entregar. Medo de não estar à altura. E, principalmente, medo de encarar suas próprias sombras, que o encontro com você revelou com tanta intensidade. Mas e o feminino? Você que sente tudo de forma tão profunda, que segurou o espaço, que acreditou, que chorou, que ficou. O seu papel na separação também é sagrado, porque a separação é o chamado para que você volte para si, para que pare de buscar no outro o que só pode encontrar dentro, para que reconheça que o amor da chama gêmea não vem para preencher um vazio, vem para te mostrar que o vazio precisa ser curado por você. Muitas mulheres entram nessa jornada achando que o propósito é ficar com ele. Mas o verdadeiro propósito sempre foi se reencontrar com você mesma, se curar, se libertar, se amar de verdade. E quando isso acontece, o campo da separação começa a ruir. A separação aconteceu porque era preciso cura, porque a energia de vocês ainda carregava medo, apego, trauma e dor. Porque a alma queria mais do que uma relação romântica. Ela queria transformação. E agora que você está trilhando esse caminho, está sentindo o chamado de volta para si, está olhando para suas feridas e acolhendo sua criança interior, você começa a entender. A separação foi necessária, mas não será eterna. Quando o amor é verdadeiro, ele não se apaga. Ele apenas se refina, ele amadurece, ele espera que vocês estejam prontos, não para repetir padrões, mas para viver uma união sagrada, consciente e livre. E eu te pergunto agora, você já conseguiu compreender por que a separação aconteceu entre vocês? Você já sente que essa fase cumpriu seu propósito na sua vida? Compartilha nos comentários. O que a separação te ensinou? O que você descobriu sobre si mesma nesse tempo longe da sua chama gêmea? Seu relato pode tocar profundamente outra mulher que está precisando ouvir exatamente isso. Depois de um longo período na separação, no silêncio, no escuro, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, não com grandes declarações ou encontros inesperados, pelo menos não no início. O reencontro entre chamas gêmeas começa de forma sutil, invisível, silenciosa, mas extremamente real. Os primeiros sinais da energia do reencontro não acontecem lá fora. Eles começam dentro de você, e é por isso que tantas mulheres se confundem. Porque depois de tanto tempo esperando algo acontecer com ele, elas não percebem que o que realmente importa está acontecendo com elas. Você começa a sentir mais paz, mais clareza. Você não sente mais aquele peso no peito todas as manhãs, aquela angústia de "e se ele nunca mais voltar?" Começa a se dissolver, como se já não fosse mais sua verdade. Você começa a confiar, não no outro, mas na vida. No tempo divino, na sua alma. Esse é o primeiro sinal da energia do reencontro, a paz antes do toque. Em seguida, surgem os sinais sincrônicos. Você começa a ver números repetidos, com mais frequência. E, mais importante ainda, você sente que eles têm um significado especial para você. Você pode começar a sonhar com ele de forma mais viva, intensa, amorosa. Sonhos em que vocês não estão brigando ou se desencontrando, mas se reconhecendo. Você sente a presença dele em momentos inesperados, como se sua energia estivesse se aproximando de novo. E talvez, do nada, você pense nele com amor, sem dor, sem peso. Apenas com um sorriso leve, como quem diz: "Eu sei que você está bem, e eu também estou." Essas são manifestações do campo energético do reencontro começando a se abrir. E não é ilusão, é conexão real.
porque tudo acontece no plano energético antes de se materializar no plano físico. Outra pista poderosa é quando você começa a sentir que não precisa mais dele para ser feliz. E não porque desistiu, mas porque entendeu. Você entendeu o propósito da jornada. Você entendeu que a união que realmente importa é a que está acontecendo agora, entre você e a sua própria alma. E é nesse momento, quando você para de procurar, parar de forçar, para de esperar, que a energia do reencontro começa a te encontrar. Porque você não está mais vibrando carência, está vibrando amor verdadeiro. Então me diz, você já percebeu esses sinais sutis aparecendo na sua vida? Você sente que a presença dele voltou a tocar o seu campo, mesmo que ele ainda não tenha aparecido fisicamente? Compartilha com a gente nos comentários. O que você tem sentido ultimamente? Tem notado sincronicidades, sonhos, paz interior? Sua história pode ser exatamente o que outra chama gêmea precisa ouvir agora. Como o seu trabalho interior cria transformações reais? Talvez uma das maiores ilusões que muitas mulheres vivem na jornada das chamas gêmeas é acreditar que o reencontro depende do que o outro está fazendo. Será que ele está despertando? Será que ele sente minha falta? Será que ele vai voltar? Mas a verdade é que o ponto de virada nunca começa do lado de fora. A grande transformação acontece quando você escolhe voltar o foco para dentro. Seu trabalho interior não é só sobre se curar da dor da separação. Ele é, acima de tudo, um processo de realinhamento com a sua essência divina. É quando você para de buscar respostas nas ações do outro e começa a reconhecer que a resposta sempre esteve em você. E esse tipo de transformação muda tudo. Muda sua energia, muda seu campo vibracional, muda o que você atrai, o que você aceita e o que você deixa ir. E, sim, muda a própria dinâmica da conexão entre você e sua chama gêmea. Porque a jornada da união começa quando o feminino desperta, quando ela escolhe se colocar no centro da própria vida, quando ela começa a se olhar com verdade, com compaixão e com coragem. E o mais mágico é que esse trabalho interior reverbera no campo da conexão. Mesmo que ele esteja distante fisicamente, energeticamente ele sente, porque vocês compartilham o mesmo campo vibracional. E toda vez que você se cura, ele também recebe essa frequência, não como uma cobrança, mas como um convite. Muitas mulheres relatam que, após períodos intensos de trabalho interior, cura de traumas, reconexão com a criança interior, práticas espirituais profundas, começam a perceber movimentos sutis do outro lado. Uma mensagem inesperada, uma aproximação delicada, ou até mesmo uma sensação de que ele está sentindo algo, mesmo sem contato direto. Você não precisa fazer nada para forçar esse reencontro. A única coisa que precisa fazer é continuar dizendo sim para si mesma, sim para sua verdade, sim para sua cura, sim para sua alma. E é aí que a magia acontece, porque quando você muda dentro, o mundo muda fora. E a separação começa a perder força, porque ela só existe enquanto você ainda se sente separada de si. Então eu te pergunto agora, com todo amor, você tem se dedicado à sua própria jornada? Você tem feito esse mergulho sincero no seu interior? Não por ele, mas por você? O que mudou na sua vida desde que você decidiu se curar? Compartilha com a gente nos comentários. Quais foram os maiores aprendizados do seu processo interior? Como a sua energia mudou? Seu relato pode ser o espelho que outra mulher precisa para reconhecer o próprio poder. Em algum momento da jornada, quando a mente ainda está cheia de dúvidas, mas o coração já começou a despertar. Algo começa a acontecer ao seu redor. Os sinais, as sincronicidades, pequenas coincidências que parecem te chamar para olhar além da lógica. Mas esses sinais não são por acaso. Eles são mensagens. Respostas, confirmando que a jornada está avançando, que a separação está se dissolvendo e que o reencontro energético está se aproximando. A primeira sincronicidade mais comum são os números repetidos: 11, 11, 222, 555, 717, 144, entre outros. Você vê no relógio, no recibo, em placas, em notificações. E por mais que pareça bobo no começo,
você sente algo diferente. Uma sensação de que aquilo é para você, e é mesmo. Esses números carregam códigos vibracionais. Cada sequência traz uma energia específica. Por exemplo, 1111 costuma vir como um portal de alinhamento espiritual, um chamado à presença. 222 fala de equilíbrio, parcerias, caminhos sendo harmonizados. 555 anuncia mudanças rápidas, transformações profundas. 717 é muito ligada à jornada das chamas gêmeas, indicando evolução conjunta. 144 tem ligação com missões espirituais e contratos de alma. Mas os sinais não param por aí. Outra sincronicidade muito comum é sonhar com a chama gêmea. E não qualquer sonho, são sonhos vívidos, emocionais, quase reais. Às vezes, vocês estão se encontrando, se olhando nos olhos, se perdoando, se abraçando, e você acorda com o coração pulsando, sentindo que algo realmente aconteceu em outro plano. Esses sonhos são encontros astrais. A alma se comunica enquanto o ego dorme. E cada um desses encontros representa uma aproximação no campo energético. E animais também podem ser mensageiros: borboletas, pássaros específicos, libélulas, lobo, leão, coruja. Eles aparecem com frequência em comum ou em momentos de grande sensibilidade. E cada animal traz um simbolismo que se conecta com o seu momento espiritual. Você sente que não é só um bichinho passando, é um recado do universo. E claro, tem as músicas que tocam do nada, os nomes que você escuta repetidamente, frases que parecem vir como respostas exatas para perguntas que você nem falou em voz alta. Esses sinais são como sussurros da alma dizendo: continue, você não está sozinha, está tudo se alinhando. Mas o mais importante não é colecionar sincronicidades, é sentir o que elas despertam em você. Porque o sinal só tem poder quando encontra uma alma aberta para escutar. Então me diz, você tem percebido esses sinais no seu dia a dia? Quais são as sincronicidades que mais têm aparecido para você ultimamente? Compartilha aqui nos comentários. Alguma sequência numérica? Algum sonho marcante? Uma música que te tocou de repente? Seu relato pode confirmar o caminho de outra mulher que também está sentindo os mesmos sinais do universo. O que está acontecendo com o masculino neste momento? Essa talvez seja uma das perguntas mais constantes durante a separação das chamas gêmeas. O que está acontecendo com ele? Mesmo sem contato, sem notícias, sem respostas, o coração sente. Sabe que há algo acontecendo do lado de lá, mesmo que o ego duvide. E a verdade é que muita coisa está acontecendo com o masculino agora. Só que, ao contrário do que o feminino costuma viver, de forma mais emocional, visível e verbalizada, o processo do masculino é profundamente interno, silencioso e muitas vezes confuso. O masculino muitas vezes entra em negação. Ele sente a intensidade da conexão, mas não sabe nomear. Não entende o que está sentindo, e muito menos sabe como lidar. A mente dele tenta racionalizar o que o coração já entendeu. E é por isso que ele muitas vezes foge, afasta, silencia. Mas fugir não é o fim. Na verdade, é o início da batalha interior dele. Nesse momento da jornada, quando a separação já está caminhando para o fim, o masculino está sendo sacudido internamente. Tudo aquilo que ele tentou evitar por tanto tempo está voltando à tona. As emoções que ele suprimiu, a dor que ele ignorou, as escolhas que ele fez baseadas no medo, na lógica, nas expectativas externas. Tudo começa a desmoronar. E isso não é punição, é despertar. Ele começa a perceber que o vazio que sente não é pela ausência de algo externo, mas pela desconexão com a própria alma. E, aos poucos, vai ficando impossível fingir que está tudo bem. Alguns começam a ter insônia, outros ficam inquietos, perdem o interesse por tudo que antes parecia fazer sentido. Muitos entram em ciclos de frustração profunda, nas relações, no trabalho, até com o próprio corpo. Tudo que está fora do alinhamento da alma começa a colapsar. E, ao mesmo tempo, ele começa a sentir você de novo, mesmo distante, mesmo sem contato. Ele sente sua energia de forma inesperada. Sente saudade, sente amor, sente culpa também. Mas, acima de tudo,
começa a sentir que vocês têm algo que não pode ser explicado, só vivido. E quanto mais o feminino se alinha, se cura e se expande, mais o masculino sente o chamado. O processo dele é diferente. Ele precisa de tempo, de espaço, de cair e levantar algumas vezes. Mas ele está despertando, do jeito dele, no tempo dele, no silêncio dele. E você não precisa esperar, precisa confiar. Porque a jornada do reencontro começa dentro dele, assim como começou dentro de você. E agora me conta, você sente que ele está passando por algo, mesmo sem saber exatamente o quê? Você já teve intuições, sonhos, sensações que te mostraram que ele está despertando? Compartilha com a gente nos comentários. O que você sente que está acontecendo com o seu masculino nesse momento? Sua percepção pode ajudar outras mulheres a compreenderem o silêncio e a se fortalecerem enquanto tudo se alinha no invisível. Como ancorar a frequência da união? Se você chegou até aqui na jornada, é porque algo dentro de você já sabe que a separação não é o fim. Na verdade, ela foi uma preparação. E agora, o universo começa a sussurrar. Está na hora de ancorar a união. Mas o que isso quer dizer exatamente? Ancorar a frequência da união não é fazer o outro voltar. Não é forçar nada. Não é controlar o tempo. É se tornar o espaço energético onde a união é possível. É vibrar tão alinhada com o amor divino que tudo que não é amor naturalmente se dissolve. Mas como fazer isso? Primeiro, é essencial entender que a união é uma frequência. É uma vibração específica que nasce dentro do seu campo, quando você escolhe viver a verdade da sua alma. Ela não vem do medo, da ansiedade, da espera. Ela nasce da presença, do agora, da escolha de viver alinhada com quem você realmente é, mesmo sem garantias, mesmo sem controle. Ancorar a que a união começa quando você honra sua energia feminina, sem se masculinizar para ser aceita. Escolhe abrir o coração mesmo após ter sido ferida. Confia que o que é divinamente seu não se perde. Se coloca como prioridade sem culpa, porque você é o templo. Você é o espaço sagrado. A união começa em você. E muitas mulheres dizem, mas como eu vou ancorar essa união se ele nem está aqui? A resposta é simples e poderosa. Ele só pode se alinhar a algo que já existe, e esse algo começa no seu campo vibracional. É quando você passa a se mover no mundo como quem já está inteira, como quem já vive em união consigo mesma, como quem já está em profunda comunhão com a própria essência, e por isso, naturalmente, atrai o espelho da sua alma. Algumas práticas poderosas para ancorar essa frequência: meditação com foco no chakra cardíaco e na energia da união, escrita intuitiva com sua alma e sua criança interior, visualizações criativas, não com apego, mas com gratidão por já sentir a presença do amor, escolhas diárias que alinham corpo, mente e espírito, alimentação, descanso, limites saudáveis, viver com propósito, mesmo sem ele. Você está se tornando a versão de si mesma que pode viver essa união. E o universo responde a isso. Seu masculino sente isso. Mesmo sem entender, ele é puxado de volta para casa, que é você. E aos poucos, tudo começa a se alinhar. A energia muda, o reencontro deixa de ser um sonho e começa a ser uma consequência. Então me diz, você sente que está pronta para ancorar essa frequência? Quais passos tem dado nesse sentido? Compartilha nos comentários. Como você tem se conectado com a sua união interior? Seu processo pode tocar outras mulheres que estão nessa fase tão delicada e poderosa da jornada. Chegar até aqui, escutando cada sinal, cada palavra, cada ponto da jornada, já é um grande passo de cura. Você escolheu não se fechar. Você escolheu sentir. E sentir, mesmo quando dói, é o que te mantém conectada com a sua alma. A jornada da chama gêmea nunca foi sobre encontrar alguém fora de você. Sempre foi sobre lembrar quem você é com a alma vibrando inteira. E é por isso que cada fase da separação tem um propósito sagrado. Cada silêncio, cada afastamento, cada momento de dúvida ou dor foram convites da sua alma para voltar para a casa interior. Agora, algo mudou. Os sinais se intensificam. A paz começa a florescer, mesmo sem explicação. Seu coração está mais forte, seu corpo mais leve, sua alma mais presente.
Tudo isso aponta para o que talvez você já saiba, mesmo sem conseguir provar. A separação está terminando, mas não porque ele vai aparecer magicamente, e sim porque você está se tornando magnética à união. Makir, e união de em. Você está vibrando amor, está vibrando verdade. E o que é divinamente seu não resiste a isso por muito tempo. O próximo passo é continuar, com mais consciência, com mais entrega, com mais confiança. É soltar o controle, é seguir escolhendo a si mesma todos os dias. É seguir construindo a sua vida, mesmo sem todas as respostas. Porque você já está vivendo a verdade da união. E essa frequência transforma tudo ao redor. Agora me conta, mulher, qual desses sinais você mais tem sentido nos últimos tempos? O que dentro de você mudou? Compartilha com a gente nos comentários. Sua história pode ser exatamente a confirmação que outra alma precisa para continuar firme na própria jornada. Juntas, nos fortalecemos. Juntas, nos curamos. Juntas, ancoramos o amor verdadeiro. E lembre-se, você não está sozinha. O caminho pode parecer silencioso às vezes, mas ele está repleto de propósito, de presença divina e de um reencontro que já está acontecendo, de dentro para fora. Com amor, até o próximo vídeo.